Paulo Roque, mais um papo de quarta, papo bom, como diz o goiano e o mineiro, né? Obrigado, Mônica, obrigado. E todo mundo tem dado um retorno muito positivo, meus seguidores, os seus também têm dado um retorno positivo desse nosso encontro às quartas-feiras, porque aqui a gente presta serviço, tem questão de defesa do consumidor, como vai ter hoje, né? Teremos a questão relativa ao Airbnb, uma consumidora reclamou, foi à justiça contra o Airbnb, e a justiça disse, nem sempre o consumidor tem razão. Aí uma lição. Outra questão, você tem a produção industrial crescendo no Brasil, quer saber se é bom para o consumidor? O que isso impacta ao consumidor? Uhum. Outra questão, sabia, Mônica, que você não pode dar carona impunemente? Houve um caso que houve um acidente e quem estava de carona sofreu lesões e sabe quem está tendo que pagar a conta? Quem deu o caminhoneiro. Exatamente, quem deu a carona. Então, isso aqui vamos esclarecer hoje. Ok, e vamos começar, então, pela novela da Procuradoria-Geral da República, que está uma briga danada e não quer saber mais de dados de Lava Jato. Explica para a gente mais um pouco essa história. Literalmente, você foi muito feliz na expressão novela. É uma novela da Lava Jato. Por quê, Mônica? As pessoas dizem, mas o Aras não é o chefe do Ministério Público? Se ele é chefe, ele não pode chegar em qualquer lugar e pegar os dados? Não é bem assim. Qualquer procurador da República tem a independência e a autonomia dele. É chefe peronomútil. Peronomútil. Exatamente. Não pode chegar lá e falar assim, eu quero saber o que você está investigando aí. Me dá os dados de A, B ou C. No primeiro momento, ele não conseguiu. Teve que ir ao Supremo. O Dias Toffoli estava de plantão, deu a liminar para ele ir lá em Curitiba e pegar esses dados. Levou um susto, Mônica. Disse que nunca viu tantos dados sobre pessoas armazenados numa única unidade do Ministério Público. Para fazer uma comparação. Imagine um prédio de 10 andares. Apenas desses 10 andares, um andar ele tinha dados de todo o Ministério Público do Brasil. E os outros 9, só de pessoas investigadas da Lava Jato. E essas pessoas são mesmo investigadas ou a gente pode imaginar que aí tem um prédio com nomes de interesses pessoais lá sendo monitorados? O que o Aras diz? Que isso estava sendo utilizado para investigação clandestina de pessoas. O que o Ministério Público de Curitiba diz? Não é bem assim. Está lá, mas não quer dizer que nós estamos investigando. Volta para o Aras que diz, eu preciso saber disso, eu preciso que a Corregedoria tenha acesso para saber se vocês não estão agindo fora da lei. O que eles respondem? Você quer acabar com a Lava Jato? Nós estamos agindo dentro da lei. E para completar essa novela, nessa semana, o ministro Edson Fachin cassou a autorização do Toffoli e disse, olha, Aras, você não pode ter acesso aos dados da Lava Jato com a medida que você impetrou aqui no Supremo. Você entrou com a medida errada. Para isso, você tinha que entrar com um outro tipo de ação. Não esse que era uma reclamação que deduziria que os procuradores de Curitiba estariam desrespeitando alguma decisão do Supremo. Ele disse, não tem nenhuma decisão do Supremo que está sendo desrespeitada. Então, disse o Aras que vai recorrer. Lição da história, na minha opinião. Ninguém, nenhuma instituição tem de estar acima da lei. Todo mundo tem que prestar contas. A acusação do Aras é muito pesada. Que os procuradores de Curitiba estão agindo de forma antirrepublicana. Isso é uma maneira de dizer, poeticamente, que eles estão fora da lei. É muito grave. E aí caberia agora uma trilhazinha, né? Do grande Raul, eu não sou besta para tirar onda de herói, sou vacinado, eu sou cowboy, cowboy fora da lei. Vamos ver quem está fora da lei nessa, né? Nasceu Aras, porque a história é confusa. Procuradores de Curitiba, não é verdade? Paulo, eu tenho uma dúvida. Quando a pessoa é presa
temporária ou preventivamente, e posteriormente ela é absolvida, cabe a ela pedir uma indenização ao Estado? Olha, em princípio, não. É assim que já decidiu várias vezes o Supremo Tribunal Federal e o próprio Superior Tribunal de Justiça, porque o Estado aí estaria no exercício regular do seu direito de investigar. E para isso ele pode aprender coisas, inclusive reter pessoas temporariamente. Não precisa de um julgamento esteja terminado para tal. Porque, em regra, é bom que as pessoas sejam. A prisão, saiba, a prisão preventiva ou temporária é uma prisão excepcional, chamada prisão cautelar. Por que excepcional? A prisão ordinária, que deve ocorrer, só ocorre no fim do processo. Aí a discussão se o fim do processo transitado em julgado é na segunda instância, após segunda instância, o julgamento, ou se após julgamento de todos os recursos no Supremo Tribunal Federal. Essa discussão que o Supremo disse recentemente que tem que esperar o julgamento, o trânsito em julgado. Não é isso? Isso. Agora, a prisão temporária ou cautelar não tem nada a ver com condenação. É isso que as pessoas não sabem. E é também uma crítica à Lava Jato, que usou muito dessa prisão e usa dessa prisão quando ainda não tem julgamento contra as pessoas acusadas. E provoca-se, na verdade, uma grande exposição dessas pessoas, um grande constrangimento. E o que tem se colocado, e o Aras coloca isso, é de não usar esse remédio da prisão preventiva em toda e qualquer situação, mas de maneira excepcional. Só que o Aras está esquecendo de uma coisa. Procurador nenhum decreta a prisão. Ele pede a prisão. Quem decreta é sempre o juiz. O juiz. Então, na verdade, se o procurador está errando, esse erro poderia ser evitado com o juiz evitando a prisão, impedindo a prisão. E, na verdade, essa prisão que era para ser excepcional, na verdade, ela acaba sendo uma regra dentro da Lava Jato, o que está sendo muito questionado. E você falou em erro, evitar o erro. Engraçado que o mundo está tão virado, como diria minha avó, que há bancos sem sede, a maior rede hoteleira do mundo não tem sede, não é física, é a Airbnb, e a gente sempre tem a tendência a achar que todo consumidor que reclama ganha causa. E tem uma história aqui de Brasília, inclusive, de um consumidor que perdeu, né? Exatamente, perdeu, né? Promoveu uma ação contra o Airbnb e perdeu. O juiz disse que ele não tinha razão. Mônica, você já usou o Airbnb, Mônica? Olha, eu nunca usei, não, mas eu tenho sobrinhos que usaram. Eu tenho um grande amigo que tem uma casa aqui perto de Alto Paraíso e todo mundo sempre me elogiou muito. O Airbnb é chamada economia compartilhada, como é o Uber. A regra hoje é as pessoas não terem as coisas, compartilharem e cobrarem pelo compartilhamento. Essa é a chamada economia compartilhada que ainda vai crescer muito. Eu que sou da área do ser humano e dos sentimentos, já estou imaginando quando isso passar para o compartilhamento pessoal. Vai ser uma confusão. A gente fala isso depois. Conta a história do Airbnb. Aí vai ter que ter muitas horas de terapia, né? Não, depois de ver isso. A questão do Airbnb é a seguinte: a consumidora reclamou contra o Airbnb, dizendo que o apartamento que ela, entre aspas, locou e pagou antecipadamente não tinha televisão e que estava em mau estado de conservação. O que o Airbnb defendeu na justiça? Disse, olha, ela não tem direito à devolução das diárias, porque ela queria cobrar, ela queria a restituição de tudo que ela pagou, porque ela usou o imóvel nesse período todo e o imóvel estava em sintonia com o que foi oferecido. E que a chamada televisão, que ela tanto reclamou, em momento nenhum foi dito que o imóvel tinha televisão. Nem nas fotografias do imóvel tinha lá a televisão. Mas eu deduzi que teria, mas não foi informado expressamente que o imóvel tivesse televisão. E pesou também contra o consumidor o fato desse imóvel ter uma alta pontuação, aquilo que os consumidores dão depois que utilizam o imóvel. Também tem no Booking.com em relação ao hotel, em relação ao serviço. Isso serve para quê? Antes de reclamar, prestem bem atenção. Só reclame
naquilo que é relevante, naquilo que você realmente se sentiu muito ofendido, que vê ali um descumprimento contratual. E se é Pequenas totalmente, e se é totalmente diferente do que eu loquei, que eu faça isso no primeiro dia, né? E não fique a temporada inteira. Exatamente, é o que o Airbnb alega. Ela falou que não tinha outra alternativa, que acabou tendo que ficar no imóvel. Mas as provas do processo, tudo que você alega, você tem que demonstrar. Todo mundo pode entrar com uma ação na justiça hoje. Artigo 5º, inciso 35 da Constituição. A justiça não pode recusar nenhum tipo de ação, por mais absurda que seja. Mas, para alegar, você tem que ter antes a prova. Tem a prova? O que a justiça diz? Você alegou, não provou. A prova que a outra parte fez, aliás, é contrária ao que você propõe, ao que você defende. Então, nesse caso, acabou perdendo. Regra número 1, lição número 1. Nem sempre o consumidor tem razão. Lição número 2. Carona também, nem pensar, é isso? Como é que é essa história da carona? Ela recebeu a carona confortavelmente, ou não, senão ela tinha saído, igual o cara do Airbnb, e teve algum problema? Que problema foi esse? Mônica, o caminhoneiro deu carona para uma mulher. E o caminhoneiro cochilou ao volante. Ixi. Em função disso, teve um acidente. A caroneira, né, sofreu lesões, não nada permanente, mas sofreu lesões, teve risco aí de vida. E entrou com uma ação na justiça, sabe contra quem? Contra o caminhoneiro e contra o dono do caminhão. Ganhou tanto contra o caminhoneiro como também contra o dono do caminhão. Alegando o quê? Alegando, primeiro, não é porque é de graça que você tem o direito de lesar o outro. O fato de dar carona não quer dizer que você possa cochilar o volante, porque isso é uma imprudência. Mas ele não cochilou o que quis. Você expôs a vida de outra pessoa. Então, todo aquele que causa, por ação ou omissão, causa um dano a outrem, fica obrigado a reparar, independentemente de eu ter pago ou não pelo serviço. A causa está na má conduta do motorista. E é isso que as pessoas precisam ter atenção. Mas por que o dono do caminhão pagou também? Se o dono do caminhão não foi quem cochilou foi o motorista, o seu motorista. É porque aí entra a regra de que o motorista agia como representante do proprietário da empresa. Entendi. Agora, imagine outra situação, Mônica. Você emprestou seu carro para uma pessoa habilitada e essa pessoa comete um acidente, envolve numa colisão. Quem que você acha que tem que pagar o valor da indenização aos outros carros? Pelo que eu estou vendo, sou eu, né? É você mesmo. Ferrei. Isso é você mesmo. É para tomar cuidado quem empresta carro. Porque há um conjunto de decisões do Superior Tribunal de Justiça nessa direção. Quem empresta o seu veículo a uma pessoa e depois essa pessoa se envolve no acidente e ela é culpada desse acidente, e muitas vezes, infelizmente, tem até situações de morte, quem tem que indenizar é a pessoa, primeiro, a pessoa que causou o acidente. Essa sempre tem que indenizar. Mas, segundo, muitas vezes essa pessoa não tem dinheiro. Eu vou voltar contra quem? Contra o proprietário do automóvel que emprestou. Então, neste caso, é bom as pessoas saberem que não dá para sair por aí emprestando carro a quem você não conhece, não sabe direito a habilitação. Porque se acontece alguma coisa com o carro, você pode ter que responder. E, além disso, sabe o que pode acontecer? A seguradora pode te dar um trabalho enorme para pagar o seguro. Se você tem o seguro, alegando que você entregou o carro a terceiro, que não aquele que estava identificado lá. Embora a jurisprudência tenha, de certa maneira, afastado essa alegação da seguradora. Então, não é bom negócio emprestar carro. E não é bom negócio também desconhecer o fato que está na nossa vista, no nosso nariz, que é a situação do idoso, viu? Nós temos hoje praticamente 310 mil idosos aqui e 61% deles são mulheres chefes de família
E você sabe que aumentou, acho que 570%, né, nessa pandemia, o número de denúncias sobre os maus tratos a idosos, né? E maus tratos aí envolve muitos itens. Mas uma coisa que me chama a atenção é que o Distrito Federal, observando a relação caso por habitante, é o primeiro lugar no Centro-Oeste em violência contra idoso e terceiro no Brasil. Qual tipo de violência que mais acontece, Mônica? A que mais acontece é negligência. Violência psicológica, violência física, abuso financeiro, discriminação. Violência psicológica que você fala é agressão verbal mesmo. Verbal é o isolamento, é deixar no quarto. Tem até trabalho escravo, é o mínimo, mas existe ainda. E os maus tratos físicos, que são bastante divulgados. Agora, quando você fala em negligência e abandono, a não inclusão do idoso na sociedade é muito mais comum do que você eventualmente pense. São familiares. E aqui nós estamos falando de toda a faixa sociocultural de idoso. Você tem uma ideia, Brasília, o Distrito Federal, as três regiões com maior número de idosos, Plano Piloto, Taguatinga e Ceilândia. Então, nós temos classe ABC aqui. Eu recebo WhatsApp e direct no Instagram de coisas absurdas, de alta classe social, como de baixa renda, coisas do tipo, deixa ali encostado, não dá para a gente tomar conta mais do vovô, da vovó, do titio, vamos arrumar um lugar, e esse lugar é para ele dormir, e cada vez mais isolado, o isolamento traz mais depressão, que traz mais doença, que traz mais mortes. Então, esse caso é muito importante para a gente pensar, e você falou aí bastante de Ministério Público, de Lava Jato, etc. Agora, eu acho que essa doença social, não o idoso, mas os maus tratos, o abandono, a negligência, elas gritam por atitudes. O Estatuto do Idoso existe, mas não basta. Não basta porque, às vezes, não é seguido, não basta porque a punição é fraca ou nada. Por exemplo, a indenização que o motorista do caminhão pagou, eu não conheço dos casos que chegaram a mim, nunca ninguém foi condenado ou chamado ou nada, como se fosse assim mesmo. Eu estou nessa faixa dos 60 mais, mas sou uma pessoa produtiva, vou perceber se eu sofrer qualquer tipo de agressão. Mas as pessoas, às vezes, não percebem, não é porque elas não são inteligentes, é porque o embotamento social, o silêncio do dia a dia, vai transformando a pessoa num ser passivo. Todo aquele acúmulo de conhecimento que ela teve na vida, ele fica estagnado, porque ela não tem mais perspectiva do que fazer com aquilo. E não há ninguém à volta daquela idosa ou daquele idoso estimulando ela a fazer, a escrever, a ir dançar, a ter um grupo de amigas, a escrever um livro, a contar história para neto. Deixa esse estorvo aqui, porque ela não está escutando bem. Mônica, posso falar e é preciso. Que nós vamos ter um país cada vez mais de idosos. A nossa população está envelhecendo. Como já envelheceu a população da Europa, nós vamos ter. E veja o seguinte, é tarefa, sim, o Estado, o Ministério Público tem que estar atento a essas situações, tem chegado e tem aumentado, como você colocou, denúncia, quer dizer, as pessoas estão denunciando, isso é a boa notícia. A má notícia é que tem muitas denúncias e que elas aumentaram muito durante a pandemia. A violência não é só física, ela é verbal, quando você agride uma pessoa indefesa, e muitas vezes tem a questão financeira. Eu, como advogado, vejo muitas situações que chegam até mim, onde o idoso, o aposentado é praticamente obrigado a fazer um empréstimo consignado em favor de um ente familiar, e se ele não faz, ele passa a sofrer toda sorte de pressão. Ele perde, inclusive, a autonomia para gerir o seu patrimônio.
E fora que 61% desses idosos mantém a família inteira com a sua aposentadoria. Entendeu? Então, ele mantém e ainda assim é discriminado, é colocado de lado, é escanteado. Então, eu queria alertar para isso. Eu acho que a gente precisa... eu mesma quero participar, já estou começando a participar de movimentos e queria deixar aqui o Disque 100, que as pessoas podem fazer suas denúncias anonimamente, o aplicativo Direitos Humanos do Brasil e o site Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. Mas o Disque 100 é fundamental. A gente está falando de idosos, e outro dado, e esse sim, que cresceu muito na pandemia, e esse crescimento ele vem muito associado ao crescimento também do consumo de álcool, que o consumo de álcool e cigarro chegou a cerca de 40% de... É o feminicídio. É o feminicídio. Que Brasília também tem o triste número de estar ranqueando, né? Brasília está lá em cima no número de feminicídios. E a gente precisa pensar, isso é uma discussão longuíssima e não é somente matou. A coisa começa de uma suavidade. E, Paulo, eu recebo mais de 10 por dia de pessoas contando situações. E o meu principal papel na comunicação é alertar. O feminicídio não começa como feminicídio, ele começa com: você vai sair com essa blusa, amor? Como se aquilo ali fosse o ciúme excessivo fosse um sinal de grande amor. Não, você tem esse amigo no trabalho, sai desse trabalho. E assim, no dia a dia, a pessoa vai se dedicando a essa relação que ela não tem uma individualidade, ela está cumprindo uma função para ele. Ela é uma função de servi-lo. Começa com pequenas cenas de ciúme e Mas a mulher achando que ela está sendo desejada, que aquilo é positivo para ela. Mas é mais interessante e preocupante você observar que, nesse caso, o homem está vendo ou se referindo ou tratando essa mulher como um papel, uma função. A sua função é de ser minha mulher. A sua função é eu chegar em casa, você está com a roupa que eu gosto, com a comida que eu gosto. Isso ele não diz. A confusão entre indivíduo e função. Você, como advogado, você tem a função de advogar. Mas você, como homem, você não tem que ser a função de servir, de limpar, de lavar, de dizer boa noite, meu bem. Então, muito menos usar disso para fazer do outro o que você quer que ele seja. Então, o homem faz da mulher, quando ele comete um crime desse, você não fez o que eu queria, quando cumprindo o papel, a função de ser minha, então você agora vai ver o que é bom. Essas ameaças são diárias. Eu não quero que você se relacione com a família. Então, nessa hora, ele, por um processo que é longuíssimo e a gente tem que conversar com psicólogos e etc., ele tem uma cultura deformada, ele tem um psicológico comprometido, há estudos sobre esse tratamento, inclusive, há homens que querem se tratar. Há um dado importantíssimo dentro dessa deformação, que se não é minha, não é de ninguém. Então, é o sentido da posse. Esse é o meu carro, essa é a minha caneta e essa é a minha mulher. E aqui é meu do jeito que eu quero. Isso chega ao ponto de matar para, do outro jeito eu não aceito. Então, é preciso que a gente entenda que isso não é uma coisinha, entendeu? Isso não é um acidente. Isso é uma estatística que aumenta a cada dia. Nesse momento está pior. E eu tenho aqui um dado que mais ou menos subiu mais de 500 e tantos % o número de brigas entre casal durante essa pandemia. Desses 500%, quantos
não vão subindo de tom. Começou porque, ué, você não deixou a caneta. Eu recebi uma mensagem dizendo o seguinte: Mônica, ele ontem me empurrou porque eu não carreguei o celular dele. Eu não botei para carregar. Eu falei, como assim? Ela falou, mas foi só um empurrão. Foi só um empurrão. Quer dizer, a mulher também parece que começa a ter medo de assumir o seu protagonismo de aqui não, meu irmão. Aqui você não toca mais. Mônica, o que você coloca, na verdade, é muito importante a denúncia dessas mulheres, da coragem delas, é de proteção. Estabelecer esse limite. Hoje tem a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha estabelece medidas protetivas, e essa medida protetiva é muito forte, porque ela impõe um distanciamento. Você está sofrendo esse tipo de ameaça? Eu não quero denunciar, mas pense bem. Amanhã você pode estar pagando com sua vida. Dali, há relatos de mulheres que se sentem orgulhosas hoje de terem denunciado esses pequenos gestos que hoje conseguiram, com isso, defender suas vidas. O contrário disso são aquelas mulheres que, pressionadas, não denunciaram e pagaram por sua própria vida. Hoje nós estamos lei. É preciso mais do que isso. É preciso, nas escolas, em todos os lugares, estabelecer a cultura do respeito. Não é uma questão apenas de escola e de lei. É, antes de tudo, a cultura do respeito pelo sexo oposto. E quando você diz isso... aprender a consertar, porque no direito você tem direito dos contratos e tem direito das coisas. Sabe o que é direito das coisas? É quando você se relaciona com uma coisa. Então, em função disso, você manda na coisa. Você tem a posse da coisa. Esse tipo de relação não é relação amorosa. É relação de direito das coisas. Até porque, senhoras e senhores... Quer ter o controle sobre a coisa. Até porque, senhoras e senhores, nós não somos coisa. Então, não é direito sobre a coisa. Eu tenho direito à minha individualidade, à minha escolha, meu espaço e ao meu livre-arbítrio. Agora, as campanhas têm funcionado. A campanha do X na mão. O Grupo Mulheres do Brasil, eu preciso fazer essa referência, tem feito uma campanha gigante de suavemente conte às suas amigas, conte a um parente, quando eu te mandar uma mensagem que está a pedido de socorro, mas é preciso haver uma campanha, é preciso haver um esclarecimento entre os homens, que eles entendam que direito de coisa é coisa e que direito de gente é gente. Claro, isso mesmo. E com isso eu paro, porque senão eu vou ficar falando aqui até amanhã. Só para finalizar, eu quero só para finalizar, hoje eu estou bem chateada porque estou com alguns amigos doentes. Eu queria, como é que você está nessa pandemia? Você está com algum amigo assim bastante grave? Como é que você está vendo? Parece que a coisa está chegando perto da gente, né? Olha, Mônica, está aí os hospitais todos lotados, tem conhecidos, mas até aqui, graças a Deus, todos recuperaram. Graças a Deus. E as pessoas têm que começar e não podem abrir mão de uma questão que é fundamental. Tomar cuidado do primeiro ao último minuto, sempre. Não acabou, está crescendo. E até vir a vacina, todos nós temos que ter a autocontenção. Respeitando a nós, mas antes de respeitar nós mesmos, o próximo. A vacina não deve chegar antes do ano que vem e a gente precisa ver que o vírus está em todo canto. Gente que nunca sai. Eu tenho um grande amigo, um dos meus melhores amigos, tem entubado. É uma figura muito conhecida em Brasília, o Fernando Jorge, os jornais já noticiaram. E pessoas muito próximas, até sem sintoma, mas o alerta é esse. Mas especialmente eu queria finalizar dizendo assim, que a gente é tão frágil, tão nada, que vírus que saem do seu habitat e vêm para nós nos matam, pessoas que a gente achava que elas eram uma coisa e não são outra, e são outra, nos matam, nos agridem, nos traem. O quão pequenos nós somos tem que servir para descobrirmos grandezas em nós. Fico por aqui. Humildade e respeito. Tchau. Valeu.